Graça e paz, queridos, a parte do Senhor, Pastor Felipe aqui mais uma vez. Vamos dar seguimento mais um vídeo desta aula muito interessante, aonde há tempestade, há um fogo ou há um avivamento. Se eu não me engano, essa é a 18ª aula que estamos, 19ª aula que estamos nesse momento aplicando. E vamos falar hoje de alguns temas muito importantes. O primeiro tema vai falar sobre a ansiedade e a impulsividade sendo controlada. Controlar a ansiedade e a impulsividade. Vamos falar hoje sobre esses assuntos. Vamos falar também um assunto também muito relevante que está também na nossa apostila. E esse assunto, ele mexe muito conosco, né? É um assunto que trata diretamente conosco. Falamos na última semana agora sobre desânimo, falamos sobre um outro assunto também que é um nível maior de intimidade, falamos também sobre fé alicerçada e agora vamos tratar sobre ansiedade, impulsividade sendo controladas. Depois falaremos, os propósitos estão sendo conhecidos e o avivamento que modifica e também os limites ultrapassados pelo avivamento. Então são algumas aulas que vamos aplicar agora neste dia, tá bom? Vou fazer um resumo de algumas para não ficar em vídeos pesados, tá bom? Queridos, o desânimo tenta nos derrubar foi muito forte. Foi algo que uma aula muito forte, se você ainda não assistiu, aconselho você assistir. Sobre a fé também, foi algo muito forte. O vídeo, ele tem muito argumento, muita coisa boa para a gente tratar nesse dia a dia. Mas hoje vamos tratar de algo que é quase que cotidiano e rotineiro da nossa vida, né? Ansiedade e a impulsividade. Como eu consigo controlar alguém que é colérico, alguém que é sanguíneo, né? Como eu consigo controlar a ansiedade por algo que eu estou permeando, a buscar, e como eu consigo controlar meus impulsos, né? Como eu consigo controlar isso em meio há muitas coisas acontecendo, um turbilhão de coisas acontecendo. Como eu consigo controlar? Quando alguém chega até mim e faz um desafio, me desafia, me tira do equilíbrio, como eu consigo me controlar nesses momentos, nesses cenários? Que controle eu preciso ter? Será que eu tenho que realmente seguir a palavra que o Senhor fala que se alguém bater na nossa face, que eu devo dar outra parte? Será que você consegue manter isso? Será que você consegue controlar esta parte? Será que você foi preparado para isso, querido? É muito forte. A gente só vai descobrir isso quando o cenário ele está proposto para você, correto? E aí vamos ver qual é a sua atitude. Você vai ter uma atitude de Pedro, que é tentar arrancar a orelha lá do soldado. Não é isso? Então são cenários. Mas a apostila, ela vai dizer, olha que interessante, existem momentos em que não sabemos exatamente aonde devemos ir e isso nos causa uma grande ansiedade, né? Falta de percepção e direcionamento. Devemos estar atentos a esse sentimento que anda junto à impulsividade. A impulsividade vai fazer, às vezes, muitas das vezes, a gente errar, queridos, porque é o impulso natural de um querer do corpo, um querer nosso, da vontade nossa, de querer acertar, vai fazer, muitas das vezes, a gente bater com a cabeça no poste. As duas unidas podem levar-nos a escolhas erradas, completamente fora da vontade de Deus. A ansiedade, a impulsividade vai fazer por muitas vezes você cometer falhas. Quando você acha que é Deus, quando você fala que Deus que mandou você fazer, quando que você acha que o Espírito está contigo ali e você não tem o discernimento disso, faz as escolhas erradas achando que Deus está contigo. Por muitas vezes, querido, eu caí nessa esparrela e
sofri muito de achar que Deus estava comigo em algo e, na verdade, eu não consegui discernir o Senhor e errei, porque a impulsividade me gerou a isso. Muitas são as oportunidades que podem surgir, prometendo ser a solução para os nossos problemas, mas quase sempre a saída mais rápida não é a mais acertada. Quantas das vezes aparece problema e você tenta consertar criando mais problemas? A impulsividade faz isso. A ansiedade gera isso. Você quer resolver problemas, criando outros problemas, criando outros problemas, criando outros problemas. Aí quando você identifica, gerou-se um problemão. Aí você está com um problemão para você resolver. Cuidar da ansiedade é fundamental. Ao passarmos pela tempestade, os erros são muitas vezes gerados por nossas impulsividades. Somente com a voz do Espírito Santo é que saberemos agir adequadamente à segunda vontade de Deus. Eu falei isso nas primeiras aulas, queridos. Quando você está no meio de uma aprovação, né, de um meio de um vale, 99% das pessoas vão cometer erros, porque elas não conseguem identificar os cenários. Não conseguem identificar que ela está num vale já. E aí ela vai tentar tomar atitudes para tentar. E essas atitudes que aí começam a embolar tudo. Por quê? Ela não consegue ouvir Deus primeiro. Ela não consegue parar para ouvir Deus. Eu falei isso lá nas primeiras aulas, estou me recordando aqui, sobre os níveis de provações, o nível que você chega, o primeiro nível que você chega, é aquele nível forte que você está ali com Deus, fervoroso. O segundo nível é o nível em que você começa, mas tu já começa a entender que já tem algum problema. O terceiro nível, que é aquele que você já começa a afrouxar e você vê que está difícil. O quarto já era. Entendeu? É entrega total, porque já começa a questionar, a murmurar. Porque lá nos primeiros você não conseguiu, você resolveu encarar de frente logo no início e você não parou para ouvir Deus. Você precisa, queridos, você precisa ouvir Deus no início. O segredo é ouvir Deus. É parar para ouvir o Espírito Santo. Ele vai saber como você deve agir. Ele. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer: e lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ele vai te dar o direcionamento certo. Mas para isso a gente precisa ouvir ele. Estar atento à voz dele. Se eu não conseguir estar atento à voz do Senhor, logo no início, lá no final, eu vou ter as consequências das minhas impulsividades. Porque eu apresentei ao Senhor um projeto. Senhor, eu te apresento esse projeto. No outro dia eu já estou querendo colocar em prática. Mas Deus não falou que é assim, nem que é não. Deus não falou que é agora, que não é. Deus ainda não te respondeu sobre isso. Mas você, no outro dia, já falou que Deus falou, que você teve um sonho, e esse sonho era isso, assim, assim, assado, então vou lá, bota a mão. E aí, mais à frente, tu vai ver que não deu certo. Isso aconteceu comigo e acontece com você também. Porque nós erramos, mas a gente vai ter que aprender com isso. Como que a gente vai aprender com isso? Esperar no Senhor, no momento certo e na hora certa. Colocar na mão dele e falar: Senhor, tu tem algo para a minha vida, eu sei que tu tem algo para a minha vida, eu tenho certeza absoluta que tu há de cumprir. A apostila continua dizendo: quantas vidas se perdem influenciadas por pensamentos malignos e por seguir ideias de outras pessoas? Isso aqui é demais. Quantas vezes você vê, deu certo para alguém, vai dar certo para você? Não vai dar certo, queridos. Por que não vai dar certo? Porque deu certo para ele, que era o tempo dele, era o momento dele, era para dar certo para ele. E para você, tem que esperar o seu tempo. O tempo certo, tem que esperar o seu momento. Não adianta que tu vai querer ser igual. Não é assim que funciona. Alguns dá certo, pastor. Alguns dá certo. Mas para você tem que esperar em Deus. O caminho é esperar em Deus. Todavia, somente a palavra de Deus tem conselhos eficazes, os quais não conduzem o caminho da vitória. Fora delas, ficamos relegados ao acaso, nos propósitos de Deus, para não deixar que exista as coincidências. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Devemos ser ouvintes, estarmos disponíveis para compreender a voz dele. Dessa forma, não há como errar, pois quem anda na luz não tropeça.
Deus nos escolheu a sua presciência e já tinha traçado o nosso chamado a conhecê-lo. Salmo 44, 21, verso 21 vai dizer, número 21 vai dizer, porventura não o teria atinado Deus? Ele, quem conhece os segredos do seu coração. Isso aqui é muito forte. Efésios capítulo 1, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Não somos uma surpresa, mas uma certeza. Foi gerada no coração de Deus em toda a história da igreja. Houve, sempre haverá os escolhidos. Queridos, para você conseguir controlar a sua impulsividade de sociedade, você precisa primeiro deixar o Espírito trabalhar. Você primeiro precisa deixar ele trabalhar em você. Veio um sonho. Esse sonho está dentro do teu coração, é uma vontade. Deixa ele trabalhar em você. Deixa ele trabalhar. Vai pedindo resposta. Uma coisa é certa, ele coloca tudo em ordem para que você gere isso. Para que você consiga efetivar isso. Mas é você buscando nele. Não é você acomodada nele. É diferente de atitude buscando resposta do que acomodação. A gente tem que separar aqui as duas coisas. A acomodação espiritual, queridos, é aquela que você acha que Deus vai fazer o teu papel. Não é isso. Você se acomodar e ficar repousado, Tô cômodo aguardando Deus falar. Não é isso. Você precisa estar na torre da vigilância. Que torre da vigilância é essa? É em oração, apresentando ao Senhor, buscando, fazendo a sua parte a nível espiritual, buscando no Senhor para que o Senhor venha, ele preencha na sua vida essa situação que você está buscando. Mas isso é busca, não é acomodação, tá, queridos? Vai dizer a apostila, esteja com ele e saberá o caminho que deve percorrer. À medida que caminhamos com ele, os caminhos vão se abrindo. Não se precipite. Não se precipite. Não se precipite em errar por causa do achismo. Achismo não é palavra de Deus. Palavra de Deus é sim, sim, não, não. Palavra de Deus é reta, direcionada. Não adianta você achar que Deus confirmou algo no teu coração se a resposta ainda não veio. E quando Deus confirma, ele traz a existência. Ele traz a existência. À medida que caminhamos com ele, os caminhos vão se abrir, não se precipite. Os obstáculos devem ser enfrentados, é claro, mas com paciência. Agora, existe uma diferença motivadora para fazer você vencer. O Espírito Santo, que o leva a ter direção dele em sua vida a partir desta nova visão que veio até você. Ele instrui você nesta guerra, faz avançar, faz vencer, te fortalece, impede de você cair pelo poder de Deus, dá resposta aos nossos adversários. Ele fala por fé que a vitória é sua, fé inteligente, fé firmada na verdade, a qual que fortalece nesse campo de batalha espiritual. Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Josué capítulo 1, verso 9, não te mandei eu, seja forte, corajoso, não temas e não te espante, porque o Senhor sou contigo por onde quer que andares. Isaías capítulo 7, verso 4, acautelai-vos, aquietai-vos, não tema, não desanime o seu coração, porque deste aleluia, tições fumegantes, por causa do ardor da tua ira de Rezim e da síria dos filhos de Remalias. Aleluia. Ao fim, com as orientações de Deus, os frutos são colhidos. Timóteo capítulo 2, verso 2. 2 Timóteo capítulo 2, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Queridos, quando você controla a impulsividade, você consegue vencer a ansiedade. Você está deixando que o Espírito te conduza. O primeiro a participar desse ato é você. O primeiro a comer da mesa é você. O primeiro a comer desse alimento novo é você. Porque tu vence. Quando tu vence, querido,
tem uma mesa pronta para você. É desse jeito. Mais uma vez, pastor Felipe, como eu consigo vencer? Isso é mais forte do que eu. Isso está sendo mais forte que você, porque você entregou a chave para ele. Você precisa tomar de volta. Controla o seu eu. Controla as suas vontades. Controla o seu querer. Queridos, vou contar para vocês rápido. Testemunho, eu finalizo aqui essa parte. Sim, que eu fui chamado num desafio na igreja, para me ajudar a igreja, eu assumi aquilo com uma responsabilidade tão grande. Abracei aquela causa. Queridos, estava um movimento muito forte. Era o ano de 2022 para 2023. Estava um movimento muito forte. As coisas estavam acontecendo de uma forma maravilhosa. Estava vendo Deus fazer algo extraordinário na nossa igreja. E eu vendo que eu estava sendo usado para aquela situação. Para Deus fazer uma vontade soberana. Só que, com o tempo, queridos, eu fui confundindo as coisas. A impulsividade, a ansiedade foi fazendo com que eu confundisse as coisas. Fui abrindo mão do meu território, da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Trabalhava num emprego bacana, tinha umas condições de horário bom, as condições financeiras também não eram boas. Era uma das melhores, mas era boa. De repente, queridos, eu abri mão daquele trabalho para viver algo com Deus. E na hora errada, no momento errado, eu confundi as coisas. Fiquei desempregado, queridos, com conta para pagar, uma loucura na minha casa, uma loucura. Tudo começou a dar errado. As coisas na igreja começaram a dar errado. Passei um processo terrível. Que processo que eu passei. Fui passando. Dentro de casa, um processo terrível. Até que o Senhor proveu e abriu a porta de emprego novamente para mim. Até que o Senhor conseguiu me tirar daquela situação que eu estava vivendo, para mim conseguir respirar e me recolocar novamente. E o Senhor falou comigo: filho, eu quero que tu faça o certo. Eu te direciono. E, queridos, eu estou direcionado pelo Senhor. Eu consegui vencer essa ansiedade, eu consegui vencer. Eu falo para você de todo o coração, e me conhecendo, eu consegui vencer. Minha esposa está aqui do meu lado, ela sabe do jeito que eu sou. Quando eu pego alguma coisa para fazer, eu sou muito preocupado com as coisas que eu faço. Mas eu consegui vencer o Senhor. Eu parei para ouvir mais Deus. Eu parei para o Senhor me direcionar. Eu parei para perguntar ao Senhor se eu podia tocar ou se eu não podia tocar. Eu pego ou não pego, Senhor? É minha? Pode pegar. Então eu pego. Não pega. Não pega. Eu parei para ouvir Deus. Eu fui tratado da pior forma, querido, perdendo tudo. Hoje, eu vivo na subsistência do Senhor. Ele que me faz eu entender isso. Hoje eu sou grato. A primeira etapa eu consegui vencer, de muitas. E olha que é difícil. Eu falo porque eu sou um cara extremamente ansioso. Eu era, graças a Deus, extremamente. Mas eu consegui vencer. E venci esta primeira etapa. Ainda tem outro. A impulsividade me fazia errar muito. Hoje eu consigo controlar. Vejo as coisas e aguardo no tempo do Senhor. Queridos, é um testemunho meu. Eu venci. Quem me conhece sabe por quantas das vezes. E eu falei que neste erro eu não caio mais. Que neste pecado eu não peco mais. E que nesta eu não caio mais. Porque eu fui tratado por Senhor. Por isso, o que eu peço para você, assim como 1 Pedro diz, eu lancei sobre ele as minhas ansiedades e ele cuidou de mim. Ele cuidou de mim. Ele me ensinou. Eu chorei, queridos. Eu via muita coisa errada, eu não podia tocar. Eu sabia que eu podia resolver, mas ele falava: não, é sinal vermelho. Na hora certa e no momento certo, eu vou te colocar. E aí, queridos, sou grato ao Senhor porque deu tudo certo, está dando tudo certo, porque o Senhor tem me tratado dessa forma. Por isso eu quero encerrar essa primeira aula com você. Daqui a pouquinho eu vi um outro vídeo. Sou grato ao Senhor pela sua vida, você que está acompanhando. Nos acompanhe aí no YouTube, se inscreva, comenta lá o que você tem que comentar. Não deixe, se quiser compartilhar, fique à vontade. Compartilha, tá? É liberado para você. Mas eu quero
graças a Deus, acrescentar conhecimento à sua vida. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.